Era meia-noite quando o silêncio do pequeno apartamento em Lisboa foi quebrado pelo rangido suave da porta do quarto. Eu, Letícia, estava deitada na cama tentando adormecer depois de um dia exaustivo como professora no liceu, o corpo cansado mas a mente ainda agitada com as contas do mês. De repente senti o colchão afundar e o corpo quente de Beatriz pressionar contra o meu sem qualquer pedido. "O que estás a fazer?", murmurei confusa, o coração acelerando, mas antes que pudesse afastá-la os lábios dela tocaram os meus num beijo hesitante carregado de algo que já não conseguia esconder. Desta vez ela não fingiu que era só por causa do pesadelo ou do frio da noite de inverno que entrava pela janela entreaberta. Era real, cru e aterrorizante. Fiquei paralisada, o cheiro familiar do shampoo dela misturando-se com o meu pânico crescente, enquanto o beijo se prolongava por segundos que pareceram eternos. Afastei-me finalmente, ofegante, empurrando o peito dela com as mãos trêmulas. "Beatriz, para. Isto não pode estar a acontecer." Ela não respondeu logo. Apenas me olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos profundos que eu conhecia há 2 anos desde que nos tornámos colegas de quarto por necessidade económica, e sussurrou com a voz rouca: "Já fingi tempo demais, Letícia. Eu amo-te. Sempre amei." As palavras caíram como uma bomba no silêncio do quarto. Levantei-me de um salto, enrolando o lençol à volta do corpo como uma armadura inútil, o coração batendo tão forte que pensei que ia desmaiar. "Tu estás louca? Somos amigas. Apenas amigas. Isto vai destruir tudo." Ela sentou-se na cama, o cabelo escuro caindo sobre os ombros, o rosto iluminado apenas pela luz fraca do candeeiro de rua que entrava pela persiana. "Amigas? Tu também sentes o mesmo. Eu sei que sentes." Todas aquelas noites em que ficámos acordadas a falar até de madrugada, os olhares que evitávamos não era imaginação minha. Saí do quarto a correr, trancando-me na casa de banho, o espelho devolvendo-me uma imagem de puro pavor. O que acabara de acontecer? Beatriz, a rapariga prática, divertida, que partilhava as contas e os jantares improvisados, que me ajudara a superar o fim do namoro desastroso com o Pedro há 1 ano. Agora tudo mudava. Voltei para o quarto só ao amanhecer, depois de chorar em silêncio encostada à porta. Ela já não estava na minha cama. Tinha voltado para o seu quarto, mas a porta entreaberta deixava ver que também não dormira. O dia seguinte foi um inferno de silêncios e olhares desviados. Preparámos o café da manhã sem trocar uma palavra, o rádio a tocar fado antigo como ironia cruel. "Temos de falar", disse ela finalmente, quando eu já vestia o casaco para sair para o liceu. "Não agora. Tenho alunos à espera", respondi, fugindo como uma covarde. Durante as aulas não consegui concentrar-me. Os adolescentes falavam de amores adolescentes e eu só pensava no beijo, no calor do corpo dela, na confissão que abalara o meu mundo seguro. À noite, quando regressei, encontrei-a sentada no sofá da sala pequena, com 2 taças de vinho tinto na mesa baixa. "Não vou pedir desculpa", disse ela calmamente. "Mas preciso que me digas a verdade. Sentes o mesmo?" Sentei-me, as mãos a tremer ao pegar na taça. "Beatriz, eu não sei. Sempre achei que éramos só próximas. A sociedade, a minha família e isto não é fácil." Ela riu-se amargamente. "Fácil? Nada na vida é fácil quando se é quem somos em Portugal. Mas esconder dói mais." Passámos a noite a falar, não como amantes, mas como 2 mulheres perdidas. Contei-lhe dos meus pais em Sintra, católicos praticantes, que esperavam que eu casasse com um homem bom e desse netos. Ela confessou que já tinha namorado raparigas na universidade, mas nunca algo tão sério. "Contigo é diferente", murmurou. Dormi mal, o corpo ainda recordando o contacto. No dia seguinte, a tensão no apartamento era palpável. Evitávamo-nos nos corredores estreitos, mas cada roçar acidental de ombros acendia faíscas. Comecei a questionar tudo, os jantares que preparávamos juntas, os filmes que víamos abraçadas no sofá, as confidências sobre solidão. Era amor? Ou apenas solidão disfarçada? A pressão interna crescia. Eu, que sempre me orgulhara de ser a filha responsável, a professora dedicada, agora sentia o chão a tremer.
E Beatriz, com o seu emprego como designer gráfica, parecia mais decidida do que nunca. Não vou forçar nada, disse ela uma noite, mas também não vou fingir mais. Aquelas palavras ecoavam em mim enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, o vento frio do Tejo trazendo o cheiro a mar e a realidade dura. O que faria eu agora? As semanas seguintes transformaram o nosso apartamento num campo minado de emoções contidas. Beatriz mantinha a palavra, não pressionava, mas a presença dela tornava-se impossível de ignorar. Cada café partilhado pela manhã, cada boa noite sussurrada à porta do quarto, carregava um peso novo. Eu tentava manter a rotina, dando aulas sobre literatura portuguesa no liceu, corrigindo testes até tarde, mas à noite o sono fugia. Deitava-me e revivia o beijo, o toque, a confissão. Isto não pode ser, repetia para mim mesma. A minha família ligava aos fins de semana, a voz da minha mãe cheia de expectativas. Quando é que trazes um rapaz a casa, filha? Já tens 28 anos. O pai, mais direto, falava de casamentos estáveis e netos. Como contar-lhes? A ideia de dizer que estava confusa por causa de uma mulher parecia um abismo. Num sábado chuvoso, Beatriz propôs um passeio pelo bairro Alto. Só como amigas, garantiu. Aceitei, precisando de ar. Caminhámos pelas ruas estreitas, parando num café típico para pastéis de nata quentes. Lembras-te quando nos mudámos para cá? Perguntou ela, os olhos brilhando. Tu tinhas acabado de sair do Pedro e eu precisava de alguém que não fizesse perguntas. Ri-me, mas o riso saiu forçado. E agora olha para nós. Ela pousou a mão sobre a minha na mesa, um gesto simples, mas elétrico. Letícia, eu não quero magoar-te. Mas negar o que sinto está a matar-me por dentro. Puxei a mão, olhando em volta. Ninguém parecia notar, mas o meu coração acelerou com o medo do julgamento. E se alguém vê? A minha mãe conhece gente aqui. Ela suspirou. O medo nunca vai desaparecer se não o enfrentarmos. Naquela noite, em casa, a tensão explodiu. Eu lavava a louça quando ela se aproximou por trás, os braços envolvendo minha cintura. Pedi, mas a voz fraquejou. O beijo veio suave, consensual desta vez. Deixei-me levar por segundos, o corpo traidor respondendo. Depois afastei-me, lágrimas nos olhos. Não posso. A minha família, a igreja, a escola vão destruir-me. Beatriz recuou, magoada. Então prefere fingir para sempre? Viver uma vida que não é tua? As palavras doeram porque eram verdadeiras. Passei a noite em claro, escrevendo num caderno velho os meus medos. O que diriam os colegas do liceu? Os alunos? E pior, os meus pais, que sacrificaram tudo para me dar estudos. No dia seguinte, uma amiga comum, a Clara, ligou. Ouvi boatos estranhos sobre ti e a Beatriz. É verdade? O pânico instalou-se. Alguém nos vira no café? Neguei tudo, mas a semente da dúvida estava plantada. Beatriz notou a minha distância e confrontou-me. Estás a deixar o medo vencer. Respondi com raiva, tu não tens família como a minha. Os teus pais são liberais, vivem em Porto. Os meus são de Sintra, tradicionais. A discussão subiu de tom, vozes altas no apartamento pequeno. Ela chorou pela primeira vez. Achas que não dói também para mim? Mas eu escolho lutar. Saí batendo a porta, caminhando sem destino até ao mirador da Senhora do Monte. Ali, olhando a cidade iluminada, senti o peso da escolha. Amar Beatriz significava perder o mundo que conhecia. Mas ignorar o sentimento era trair-me a mim própria. Voltei tarde, encontrando-a sentada no sofá com os olhos inchados. Desculpa, murmurei. Abraçámo-nos, não como amantes, mas como sobreviventes. No entanto, a rachadura estava aberta. A pressão social começava a infiltrar-se. O inverno em Lisboa trouxe não só chuva, mas também as primeiras consequências reais. A Clara, a nossa amiga em comum, não parou nos boatos.
Um dia, no café habitual após as aulas, ela confrontou-me diretamente. Letícia, toda a gente fala. Dizem que tu e a Beatriz são mais que colegas de quarto. A tua mãe perguntou-me se era verdade. Senti o sangue fugir do rosto. Não é nada disso, menti, mas a voz tremeu. Clara abanou a cabeça. Não me mintas. Eu vi como olhas para ela. A traição doeu profundamente. Clara, que eu considerava quase uma irmã, agora espalhava rumores por preocupação. Voltei para casa devastada. Beatriz preparava o jantar, o cheiro de bacalhau no forno enchendo o ar. Contei tudo, as lágrimas correndo. Ela abraçou-me forte. Vamos enfrentar juntas. Mas o medo paralisava-me. Na semana seguinte, a minha mãe ligou mais cedo que o costume. Filha, a Clara disse-me coisas estranhas. Vem a Sintra este fim de semana. Precisamos de conversar. O convite soou como uma sentença. Beatriz insistiu em ir comigo. Não te deixo sozinha. Recusei. Isto é problema meu. O fim de semana em casa dos meus pais foi um pesadelo disfarçado de almoço familiar. A mesa posta com louça boa, o pai falando de política, a mãe servindo arroz doce. No final, sozinhas na cozinha, ela atacou. Uma mulher, Letícia? Depois de tudo o que te demos? A igreja, a família, o teu futuro. As palavras cortaram como faca. Não é escolha, mãe. Eu sinto algo por ela. O pai entrou, ouvindo o fim. O silêncio foi pior que gritos. Sai desta casa até resolveres isso, disse ele friamente. Voltei para Lisboa destruída, o comboio chocalhando como o meu coração. Beatriz esperava-me na estação, o casaco molhado pela chuva. Abraçámo-nos no meio da multidão, um momento de consolo puro. Eles vão aceitar um dia, sussurrou ela. Mas eu duvidava. No liceu, os rumores chegaram ao diretor. Letícia, preciso de uma conversa séria. A imagem da escola não foi despedida, mas a advertência velada ficou. Os colegas olhavam-me diferente. A solidão apertava. Beatriz, por sua vez, enfrentava a própria batalha. O chefe dela, conservador, soube pelos boatos e reduziu-lhe projetos. Isto está a custar-nos caro, disse ela uma noite, deitada no sofá ao meu lado. Pela primeira vez, beijámo-nos sem culpa imediata. Foi terno, exploratório, cheio de medo e desejo contido. Acordei no dia seguinte com a consciência pesada. E se perdermos tudo? Ela respondeu, e se ganharmos a nós próprias? A pergunta ficou suspensa. A pressão familiar aumentou quando o meu irmão mais novo ligou. Mãe está a chorar todos os dias. Pensa na família. A culpa esmagava-me. Comecei a evitar Beatriz em casa, dormindo cedo, saindo cedo. Ela notou e confrontou-me novamente. Estás a recuar. Depois de tudo. A discussão foi violenta, portas batendo, lágrimas. Talvez seja melhor eu mudar de casa, disse ela finalmente. O pânico tomou conta de mim. Não. Por favor. Naquela noite, dormimos juntas pela primeira vez, não como amantes passionais, mas abraçadas contra o mundo. O amanhecer trouxe clareza parcial. Eu amava-a. Mas o preço estava a subir. A primavera chegou a Lisboa com flores nos miradouros, mas no nosso apartamento o clima era de tempestade constante. A decisão de Beatriz de não se mudar aliviou-me temporariamente, mas a tensão sexual e emocional crescia. Cada olhar, cada toque acidental, carregava promessas não cumpridas. No trabalho, o diretor chamou-me novamente. Recebi queixas de pais. Dizem que a tua orientação pode influenciar os alunos. Neguei veementemente, mas o aviso ficou. Comecei a sentir-me uma estranha na minha própria vida. Em casa, as noites tornaram-se conversas profundas.
Beatriz contou-me da sua adolescência em Porto, onde escondeu a identidade por medo do pai rígido, falecido há anos. Contigo é a primeira vez que sinto liberdade, confessou. Eu, por outro lado, falava dos jantares de Natal em Sintra, das missas obrigatórias, da pressão para ser normal. Não sei se consigo trair isso tudo, admiti uma vez. Ela chorou. Então traíste-me a mim. A discussão levou a uma separação temporária, ela foi passar uns dias com amigos em Cascais. A ausência doeu como uma ferida aberta. O apartamento vazio ecoava a minha solidão. Liguei à minha mãe, tentando reconciliar. Mãe, eu amo uma mulher. Mas ainda sou eu. A resposta foi fria, reza, filha. Isto é tentação. Desliguei em lágrimas. Quando Beatriz voltou, o reencontro foi intenso. Beijámo-nos à porta, o desejo finalmente vencendo o medo por uma noite. Acordámos entrelaçadas, o sol entrando pela janela. Isto é real, disse ela. Vamos lutar. Decidimos contar aos amigos mais próximos. A reação foi mista, alguns apoiaram, outros afastaram-se. A Clara, a traidora, pediu desculpa mas manteve distância. A pressão social pesava. Num fim de semana, fomos a Sintra juntas, contra o meu aviso. A mãe abriu a porta e fechou-a logo ao ver Beatriz. O pai gritou da sala, não traga essa mulher aqui. Saímos humilhadas, o comboio de regresso silencioso. Eles nunca vão aceitar, murmurei. Beatriz apertou a minha mão. Então criamos a nossa família. As palavras aqueceram-me, mas o medo persistia. No liceu, um aluno adolescente confidenciou-me. Professora, acho que sou gay. O que faço? O momento foi revelador. Aconselhei com honestidade, sentindo pela primeira vez o peso da minha própria hipocrisia. À noite, contei a Beatriz. Estou a mentir para os outros e para mim. Ela sorriu. Então para de mentir. A decisão veio gradual. Começámos a sair publicamente, de mãos dadas no chiado. Olhares julgadores, sussurros. Um dia, um antigo colega do meu pai viu-nos. No dia seguinte, a mãe ligou furiosa. A vergonha que nos estás a trazer. A conversa terminou em gritos. Beatriz propôs mudarmos para um apartamento novo, longe dos olhares. Aceitei, mas o custo emocional era alto. A traição interna, a culpa familiar, tudo se misturava. Num jantar romântico improvisado, ela disse: eu escolheria-te 1000 vezes. Eu respondi o mesmo, mas a voz hesitou. O amor estava lá, mas o preço começava a parecer insustentável. O verão trouxe calor sufocante a Lisboa e um ponto de viragem inevitável. Mudámo-nos para um apartamento mais pequeno em Alfama, com vista para o Tejo, tentando recomeçar. O novo espaço devia ser um refúgio, mas os fantasmas seguiram-nos. O meu irmão visitou-me sozinho um dia. Pai teve um problema de saúde. A mãe diz que é por tua causa. A culpa esmagou-me. Fui a Sintra sozinha, encontrando o pai fraco no hospital. Volta ao normal, filha, pediu ele. Saí em lágrimas, sentindo-me a pior pessoa do mundo. Beatriz esperou-me em casa com jantar e paciência. Não te percas por eles. Mas eu perdia-me. No trabalho, a situação piorou. Uma queixa formal de um pai conservador levou a uma suspensão temporária. Isto é discriminação, disse Beatriz, furiosa. Procurámos um advogado, mas o processo drenou as nossas poupanças. A traição veio de onde menos esperava. A minha tia, confidente de infância, espalhou a notícia na família toda. Chamadas perdidas, mensagens duras. Estás a destruir-nos, escreveu a mãe. A pressão interna explodiu numa noite de insônia. Talvez seja melhor acabar, disse-lhe entre soluços. Beatriz ficou devastada. Depois de tudo o que sacrificamos? A discussão foi a mais dura, acusações de egoísmo, de fraqueza.
Ela saiu batendo a porta, voltando só ao amanhecer. Eu não desisto de nós, declarou. Eu, exausta, concordei em tentar terapia de casal. As sessões revelaram as minhas feridas profundas, o medo de rejeição familiar, o conflito moral entre fé e amor. Beatriz falou da sua força, mas também da solidão passada. Aos poucos, a compreensão cresceu. Decidimos enfrentar a família juntas novamente. Voltámos a Sintra num domingo. A mãe abriu a porta relutantemente. Entrem. A conversa foi dura, lágrimas, gritos, mas pela primeira vez houve silêncio para ouvir. Amo-a, mãe. E isso não me torna menos tua filha. O pai, ainda fraco, não falou. Saímos com uma réstia de esperança. No regresso, celebramos com um passeio pelo Parque Eduardo VII. Beijámo-nos publicamente, ignorando olhares. Mas o teste maior veio quando a escola decidiu não renovar o meu contrato. Por motivos orçamentais, disseram, mas sabíamos a verdade. Desempregada, dependente financeiramente de Beatriz, senti-me humilhada. Vou arranjar outro emprego, prometi. Ela apoiou-me, mas a tensão financeira somou-se à emocional. Uma noite, após uma discussão sobre dinheiro, ela disse, talvez tenhas razão. O preço é alto demais. O medo de a perder acordou-me. Não. Eu escolho-te. O beijo que se seguiu foi de reconciliação profunda. Comecei a trabalhar como tradutora freelance, reconstruindo devagar. A família enviou uma carta, pensamos em ti. Volta quando quiseres. Não era aceitação total, mas era um começo. O despertar veio gradual, percebi que o amor não era traição, mas verdade. O outono pintou Lisboa de tons dourados e trouxe finalmente uma paz frágil. O meu novo emprego como tradutora permitia mais tempo juntas. Beatriz, promovida no estúdio, planeava um futuro, talvez uma viagem a Porto para apresentar-me oficialmente aos seus pais mais abertos. Vamos devagar, pedi, ainda marcada pelas cicatrizes. Mas o amor crescera, sólido, testado pelo fogo. Uma tarde, caminhando pela Avenida da Liberdade, de mãos dadas sem medo, senti o peso cair. Tu salvaste-me, disse-lhe. Ela sorriu. Nós salvámo-nos. A família ligava ocasionalmente, conversas cautelosas mas menos hostis. O pai melhorara de saúde e perguntava por mim. A mãe enviava receitas antigas por mensagem, um gesto pequeno mas significativo. Os amigos que restaram celebraram connosco num jantar simples. A Clara pediu desculpa formal, reconhecendo o erro. Fui cobarde. Perdoei porque o ódio só magoava a mim. No apartamento novo, as noites eram de risos e planos, adotar um gato, viajar para o Algarve, talvez casar um dia quando a lei permitisse sem olhares. Mas as feridas não desapareceram. Ainda acordava com pesadelos de rejeição, ainda hesitava em festas familiares. Beatriz tinha os seus momentos de dúvida, recordando os sacrifícios, a carreira abalada, os amigos perdidos. Valeu a pena? Perguntei-lhe uma noite, deitadas no sofá. Ela beijou a minha testa. Cada segundo. O clímax veio num fim de semana em Sintra. Fomos as duas, convidadas para o almoço. A mesa estava posta, o pai sorriu pela primeira vez. Se te faz feliz, a mãe chorou, mas abraçou Beatriz. Bem-vinda. Não foi perfeito, mas foi um passo. Regressámos a Lisboa exaustas, mas leves. A vida continuou, trabalho, passeios, amor discreto mas verdadeiro. Aprendi que o preço do amor verdadeiro é alto, mas a alternativa é viver metade. Beatriz ensinou-me coragem. Eu ensinei-lhe paciência. Juntas, enfrentámos o mundo. E agora, olhando para trás, pergunto-me, valerá a pena sacrificar família, carreira e segurança pelo amor de uma mulher, ou é apenas egoísmo disfarçado de paixão? A resposta, cada uma deve dar por si.